moderno na arquitetura ele representa uma mudança de modelo, né? Quando na verdade basicamente os arquitetos eles assumem que a estrutura ela é independente, né? Que uma edificação ela não precisa mais ser baseada numa parede em cima de uma parede para garantir que o prédio fique em pé. Junto com isso, ele propõe toda uma mudança de forma de se relacionar com a cidade, com as pessoas e com a própria edificação, né? A arquitetura moderna ela prioriza, então, essa questão da fluidez do espaço, a planta livre e, ao mesmo tempo, a ideia de pilotis, ele permite que as pessoas passeiem, né, sem limite, estabelecido tanto dentro do edifício quanto pela cidade, né? Quando o pilotis levanta o prédio, né, do chão, ele permite que tu tenha uma praça gigantesca na cidade, né, com alguns pontos de acesso para, digamos, para o corpo da edificação. Da mesma forma, ele libera as paredes para que tu possa ter grandes vãos horizontais, coisa que antes era impossível. Tu podia ter vão na vertical, né? E ele tinha uma limitação em função da estrutura. Ao mesmo tempo, ela muda a ideia do significado, né? Porque o prédio ele deixa de ser um tanto quanto figurativo e ele passa a ser mais abstrato. Aí dentro do próprio movimento moderno tem diversas linguagens, né, que vão explorar essa forma de romper a ideia de caixa que antes era muito presente, né? Então isso também é difícil para as pessoas entenderem, né, porque elas estão muito acostumadas, assim, desde cedo a ter uma determinada leitura do que é uma edificação, né, e então até hoje aceitar essa diferença do que é feito durante o movimento moderno, dependendo do preparo, da cultura da pessoa, é meio chocante. Eu me lembro de uma entrevista de uma pessoa bem importante na cultura do Rio Grande do Sul, criticando o Palácio da Justiça, criticando esse prédio, porque para ela era uma caixa. Mas, ao mesmo tempo, o prédio que ela citava como referência, na real, era uma caixa, só que tinha ornamentos. Mas na essência o palácio era muito menos caixa do que o prédio que ela achava como referência, né? E a própria questão que a arquitetura moderna ela toma partido, assim, é a questão dos elementos. Uma boa arquitetura moderna, né, ela faz um bom uso do sol, né? Os poucos elementos, por exemplo, um quebra-sol que vai estar numa fachada, né, como aqui a do Palácio da Justiça na leste, ele vai permitir que tu perceba o movimento do sol e da sombra, principalmente durante o dia. E na verdade isso talvez seja o que as pessoas associam à arquitetura mais convencional, porque o ornamento ele permitia essa sombra, esse volume, mesmo sendo uma caixa, tal qual o próprio palácio passa a vir a ser encarado como uma caixa, né? Então eu acho que assim, o movimento moderno ele tem uma contribuição fundamental, mas as pessoas não conseguem entender isso, porque falta formação arquitetônica para a massa, digamos, da população mundial, assim, mas também para as pessoas que têm algum grau de erudição, né? Porque o que elas esperam da arquitetura tradicional, a moderna rompe às vezes, né? E mesmo quando tu explora, digamos, a ideia do terraço que vai para cima, né, do terraço-jardim, ou do terraço que tu leva o jardim que antes estava no térreo, ou a área privada que estava no térreo, para a cobertura, né? E aqui tu pode ter isso, de certa maneira, no restaurante do Sétimo, porque tem um rasgo naquela fachada norte que, na verdade, funciona como um mirante, né, que permitia, quando o prédio foi concebido lá em 52, que tu enxergasse o Guaíba, né? E hoje tu já tens outros edifícios que a demora na construção do palácio também ela ocasionou, né? Tipo, se ele fosse construído muito rápido, né, a partir do concurso de 52, o entorno seria todo de casas, no máximo de 2 pavimentos. Como essa demora foi muito longa, ele só foi inaugurado em 68 e incompleto, né, todo o entorno começa a subir.
Então tu tem uma leitura diferente do prédio no seu sítio original, ou do que ele foi concebido lá no concurso pelo Luiz Fernando Corona e pelo Fayet. Pelo Carlos Maximiliano Fayet, são os dois arquitetos coautores, né, do projeto original do concurso. Bom, é quase como um mantra, né? Desde a faculdade, os primeiros professores de projeto, às vezes até antes, falam 5 pontos, né, de Le Corbusier. Então, depois talvez vocês vejam as imagens, né, daqui, seriam os pilotis, que são os pilares, né, lá no térreo e que auxiliam, convidam, né, o passante, o pedestre a acessar, né, o prédio, descola o corpo, né, do térreo, né, do chão. Depois nós temos a planta livre, que é como nós temos aqui os pilares, né, esses pilares eles têm uma modulação que se repete, né, em todo o prédio. Essa modulação nas fachadas leste e oeste, ela é par, então a subdivisão delas gera as esquadrias, esse módulo de esquadrias. E como consequência, um vai levando ao outro, né? Como consequência, nós temos a fachada livre, porque os pilares estão, a última linha está descolada da fachada. Né? E a fachada livre, né? As esquadrias, elas são uma fita, como também é um termo que nós usamos, né? Tu não vê nenhum elemento estrutural, né? Que suporta essa fachada, né? E acho que já citei os 4, aí falta o terraço-jardim, que é o que nós temos, seria o 5º, né? E temos no último andar, que depois talvez vocês possam, né, já viram as vistas, temos uma vista belíssima da cidade. O concurso é o ano de 1952, né? As obras começam efetivamente em 1953 e como nessa época o judiciário tinha poucos recursos financeiros, essa obra se estende e o prédio só vai ser totalmente concluído em 1968. Perfeito, o prédio está pronto, inaugurado, mas a demanda judicial também vai crescendo, né? E para atender essa demanda, muitos espaços do palácio vão ser ocupados sem regramento nenhum, descaracterizando totalmente o projeto original, né? Então nós vamos observar que as escadas foram fechadas com divisória leve, trazendo um obstáculo para a iluminação, né? Isso aí. A própria galeria dos casamentos é fechada com divisória leve também, que impede essa divisória que o sol que incide na fachada sul ilumine o hall de entrada, né? Embaixo da escada também foram... A central de correspondência era embaixo da escada que dá acesso à galeria dos casamentos. Enfim, isso acabou prejudicando seriamente o projeto original. Por um bom tempo não teve como se recuperar as características originais. Teria que ter um outro prédio que abrigasse essas funções, para aí sim se ter condições de recuperar o palácio. Isso aconteceu. Em 94, se não me engano, começam as obras do Tribunal de Justiça da Borges, e em 98 ele é concluído. A partir daí se tem condições de esses setores serem deslocados para o novo prédio e se recuperar, se restaurar o Palácio da Justiça novamente. À medida que os anos passaram, o tribunal se expandiu, as atribuições da justiça também foram ampliadas. E durante os anos 90, se eu não me engano, foi construído o prédio da Borges, que é o que a gente chama de Tribunal de Justiça. Aqui a gente chama de Palácio da Justiça, lá Tribunal de Justiça. E várias funções ordinárias, digamos assim, as cotidianas do tribunal foram deslocadas para lá. Então, quando a gente começou aqui, o palácio ele tinha vários andares com pouco uso. A ideia do projeto de recuperação, readequação e restauro era tornar a sede administrativa aqui. E ao mesmo tempo, o Fayet, que era o arquiteto do projeto original remanescente, porque o Luiz Fernando Corona tinha falecido na década de 70, o Fayet tinha muito claro algumas coisas. Uma delas era recuperar e concluir o projeto original.
né, com revestimento de granito para dar o caráter, os quebra-sóis na fachada que não tinham sido colocados, a escultura da Temis, que muita gente falava daquela fachada cega, voltada para a praça, e na verdade ela era cega porque ela tinha a concepção de ser um anteparo para a escultura da Justiça, né, que ia vigiar a praça. E vários outros elementos do projeto original, resgatar o restaurante, como o tribunal pleno que acontecia nesse auditório, ele tinha passado a ser, as associações passaram a ocorrer na Borges, não tinha mais sentido que aqui fosse o pleno. Então foi adaptado para um auditório, para receber concertos, outras atividades. Na concepção do Fayette isso aconteceria. Em algum momento do projeto também foi previsto um estúdio de TV aqui. Então essa estrutura, ela recebe painéis que vedam esse espaço, para que quando a TV estivesse gravando ali no palco, não precisasse ter todo o espaço do auditório. Só que isso mudou durante o projeto. Da mesma forma, o restaurante também não foi usado, né, na sua plenitude. Acho que nunca teve um econômico aqui. Aqui acontecem alguns eventos, mas não como era concebido originalmente. E antes da gente entrar também já havia acontecido, e de certa maneira isso também foi uma das pontes para o Fayette voltar a atuar junto ao Palácio, que foi o memorial. O antigo júri, ali no térreo, foi transformado em memorial de judiciário. Então, aquele espaço, ele, de certa maneira, foi um dos precursores. Cara, foi uma experiência impressionante. Eu já tinha... Meu primeiro estágio na faculdade foi com o Fayette, fazendo levantamento do IAPI. E quando ele convidou para fazer parte da equipe do Palácio, foi muito legal. Muito, muito legal. Rola uma questão de admiração, rola uma questão de respeito profissional, mas também tem a própria equipe que se formou. Tanto a Lídia Fabrício, que fazia parte, num determinado momento, como sócia na concepção do projeto, quanto os arquitetos que fizeram parte da equipe, como a Bárbara, a Lilian, a Clívia, o Rodrigo, e tantos outros, assim, a Dagmar, a Keila, a Lilian, era praticamente uma família, assim, e o Fayette tinha essa capacidade de aglutinar as pessoas e inspirar as pessoas. E isso também era uma coisa fundamental para que a gente não tivesse dia ruim. Assim, eu sempre comento que, e ao mesmo tempo, quando ele nos dava uns puxões de orelha, porque, por exemplo, teve um determinado momento que o Rodrigo e eu, nós viemos para cá para fazer correções no levantamento que a gente tinha recebido. E ele deu assim... Tá, guris, eu entendo que vocês estão empolgados em ir no Palácio, mas também nós temos coisas para fazer aqui. Não que a gente não estivesse fazendo, mas rolava um pouco de empolgação e, ao mesmo tempo, uma habilidade dele em nos direcionar para algumas coisas. E também uma coisa que sempre me chamou muita atenção era a capacidade que ele tinha em coordenar todos os trabalhos aqui de dentro. Porque cada um da equipe era responsável por uma das partes. E tinha uma noção do que os outros estavam fazendo, mas quem tinha a coordenação geral de tudo que acontecia era o próprio Fayette. E essa capacidade dele era muito genial. Eu tinha 23 para 24 anos e ele 72. Então, era uma hierarquia. Eu pensava o seguinte, eu sempre admirei meu pai, e o Fayette estava acima porque ele poderia ser meu avô, né? Eu sempre falo isso porque eu acho que nós devemos respeito, devemos disciplina, né? Dedicação profissional, mas quando a gente também tem afeto, né? É muito importante para o trabalho andar com grande satisfação, né? Então, a conexão era essa. Graças ao Fayette, eu conheci depois o arquiteto Moacir Mugen. E então, os dois são uma referência para toda a vida. E muito difícil, porque a gente sempre falou que eles estipulam, eles sobem a régua num nível que depois a gente não encontra mais e fica difícil, né? E de novo, eu não estou falando assim tecnicamente de arquitetura só, eu digo como seres humanos, retidão, ética,
o mundo como a gente sabe que está, né? Então eram chefes que, apesar dessa diferença, desse gap de gerações entre nós, eles nunca impuseram isso para nós, né? A gente se sentia assim, mas sempre nos deixavam com muita tranquilidade e muita generosidade para nos ensinar. Então a gente dava tudo que podia pelo trabalho. Então, né, esse prédio, todas as fachadas têm uma força. A fachada sul, né, exibe a escultura da deusa Tebes, né? É uma escultura de 9 metros de altura, pesa em torno de 6 toneladas. E essa escultura fazia parte do projeto original. Só que na época, lá em 50, quem a concebeu, quem realizou foi o arquiteto Luiz Fernando Corona. Mas não foi executada. Passaram-se os anos, o Corona termina falecendo. Na época do restauro, o Fayette assume a tarefa de projetar essa nova escultura. Então, essa deusa Temis, que está na fachada sul, hoje é projeto do arquiteto Fayette, né? E é uma deusa que se diferencia das deusas Temis que a gente vê em escritório de advocacia. Geralmente aquela deusa Temis tradicional, ela está vendada, está segurando uma balança. E essa nossa não, ela não está vendada, porque na concepção do Fayette a justiça está com os olhos bem abertos, né? Ela carrega uma espada, porque ela é uma deusa guerreira, né? Então tem as peculiaridades dessa estátua, né, que te explica também na visita presencial. A gente tem ciclos, na verdade, né? Porque nos anos 50, até mais ou menos parte dos 60, a preocupação com as questões naturais, né, ela era muito forte, né? A ideia de proteger do sol, a ideia de ter a ventilação para manter o ambiente agradável, e uma série de outras questões que hoje, de certa forma, em algum momento recebem o rótulo de arquitetura bioclimática, né, que nos anos 60, 70 foi contraposta com a ideia que a máquina ia resolver tudo, né? Star Wars, inclusive, é uma parábola bem interessante sobre isso. Quando a máquina é para resolver tudo, tu vem lá o fantasminha do Obi-Wan e diz: desligue tudo, confie em você. Nós estamos, com a história da pandemia, vivendo um momento que é preciso valorizar a solução natural, não só a solução feita pela máquina ou que gasta energia, né? Se a gente pensar sobre esse prisma, Dubai é uma excrescência, né? No meio do deserto tem uma série de prédios que não conseguem viver sem ar-condicionado. As pessoas não conseguem viver lá dentro sem climatização, sem um custo energético altíssimo, né? Considerando o que o ser humano está fazendo com o planeta, né, e o consumo de bens não renováveis no nível que está, né, porque a gente, há um tempo atrás, sei lá, 10 anos atrás, a gente precisava de 7 terras caso todo mundo usasse o padrão de vida americano. Hoje deve ser muito pior, né, porque naquela época não tinha iPhone todo ano, não tinha, né, a obsolescência existia, mas não era o absurdo que virou em pouco tempo depois. Talvez seja um momento de inflexão, né? E esse tipo de solução arquitetônica e esses prédios, eles respondem muito melhor a isso do que vários prédios que, por exemplo, colocam uma fachada toda envidraçada virada para o oeste. Essa questão, e por isso que os quebra-sóis aqui, né, lá na década de 50, foram colocados na fachada oeste, porque é onde o sol vai ficar incomodando a maior parte do tempo, né? Então é fundamental que a gente tenha muito claro como é importante a ideia de economia local, a ideia de soluções mais vinculadas às características do seu próprio local de construção. Nós temos aqui na laje de cobertura, isso foi bem inovador na época, imagina hoje, né? Hoje é inovador, imagina na época melhor. Na última laje, vamos imaginar que essa aqui seja a última laje. Acima dela tem placas de concreto, de 1 por 1, espaçadas aproximadamente 5 centímetros uma das outras, apoiadas por pilaretes de 40 centímetros de altura. Então imagina quadradinhos lado a lado, separados, não estão totalmente juntos, a 40 centímetros da laje principal. O que acontece? O sol incide nessas placas, não atingindo a laje principal. Embaixo se forma um colchão de ar, o ar quente sobe, então nós temos isolante térmico, a custo zero, custo só de implantação.
a propósito que nós estamos vivendo, eu acho que nós estamos num período de despojamento, né? A saúde finalmente está, né, nos holofotes. Então a arquitetura sempre me revoltou um pouco, como a arquitetura é retratada às vezes na mídia, que é como o que é luxo, o que é supérfluo, o excesso, né? E a arquitetura modernista, claro que aqui no Palácio, pelo caráter que ele tem, há elementos imponentes, né? Mas as regras gerais dele não são assim, né? Nós temos um piso encontrando a parede, nós temos um forro que ele faz uma sanca ou ele tem um negativo, ele não tem excessos. Se tem alguns poucos, foram também por outras intervenções, né, que houve. O FAED procurou fazer essa limpeza, né? Então, eu acho que o futuro, eu não sei o futuro do modernismo, mas eu acho que o futuro será melhor se tiver modernismo incluído nele. Justamente porque isso só vai ser conseguido com educação, as pessoas entenderem a importância desses prédios, entenderem a importância desse modelo para outros prédios, né? E esse trabalho que o Memorial do Judiciário faz de permitir que as pessoas conheçam, e que em algum momento também era feito em Porto Alegre, com a história do Viva o Centro a Pé, que permitia passeios e que as pessoas adentrassem os prédios e os conhecessem, é fundamental para isso. Não só dos prédios do movimento moderno, mas principalmente para toda a arquitetura, né? Não só a feita por arquitetos, mas a própria vernacular. É importante que as pessoas entendam e valorizem o patrimônio, né? Porque ele é um legado para as próximas gerações.